Meu pai me chamou de inútil na frente de toda a família, mas o que ele não sabia é que eu pagava secretamente todas as contas da casa há 3 anos. E naquela noite, quando saí pela porta, levei comigo o segredo que mantinha nossa família unida. Era domingo, 23 de junho. Minha mãe tinha preparado aquele jantar especial que ela só fazia em ocasiões importantes. O cheiro de lasanha tomava conta da casa toda. Minha irmã mais velha, Marina, tinha chegado com um namorado novo. O quarto em 6 meses. Eu estava quieto, no meu canto, como sempre. Trabalhava desde os 16 anos, mas nunca contei para ninguém sobre meu verdadeiro emprego. Para eles, eu era apenas o filho do meio que trabalhava em uma loja de informática. Nada demais, nada especial. Foi quando meu pai decidiu fazer um brinde. Levantou o copo, olhou para Marina e disse que ela era o orgulho da família. Médica recém-formada. Sempre a primeira da turma. Depois olhou para o meu irmão mais novo, Pedro, 17 anos, capitão do time de futebol da escola. Então, seus olhos pousaram em mim. O silêncio foi ensurdecedor. Ele tomou um gole do vinho e soltou aquelas palavras que mudaram tudo. E você, João, continua sendo o filho mais inútil desta casa. 24 anos e ainda não fez nada que preste. Minha mãe riu. Marina riu. Pedro abaixou a cabeça, constrangido. O namorado da Marina fingiu checar o celular. Eu poderia ter contado a verdade ali mesmo. Poderia ter revelado que há 3 anos eu era desenvolvedor sênior em uma multinacional, que meu salário era 5 vezes maior que o do meu pai, que eu pagava a faculdade de medicina da Marina sem ela saber, mas apenas sorri. Levantei da mesa, peguei minha jaqueta e disse: "Vocês têm razão, eu sou mesmo inútil." A história de como me tornei invisível começou 3 anos antes. Eu tinha acabado de conseguir uma promoção incrível. Cheguei em casa animado para contar, mas encontrei meu pai chorando na sala. Ele tinha sido demitido após 20 anos na mesma empresa. Minha mãe estava desesperada. As contas se acumulavam. Marina tinha acabado de passar em medicina numa faculdade particular caríssima. Foi quando tomei uma decisão. Criei uma empresa fantasma e comecei a depositar dinheiro na conta dos meus pais como se fosse o seguro-desemprego estendido. Paguei a faculdade da Marina através de uma bolsa falsa que inventei. Ela achou que tinha ganhado por mérito próprio. Comprei o carro usado do meu pai e fingi que era empréstimo de um amigo. Ele nunca questionou qual amigo meu teria dinheiro para isso. Durante 3 anos, mantive essa farsa. Continuei morando no quartinho dos fundos, usando roupas simples, fingindo ser apenas um técnico de informática. Enquanto isso, minha conta bancária secreta crescia. Eu tinha investimentos, ações, 2 apartamentos alugados no centro da cidade. Mas, para minha família, eu era o fracassado, o que não tinha ambição. O que ainda morava com os pais aos 24 anos. Marina me tratava com condescendência. "Ai, João, um dia você acha seu rumo", ela dizia, enquanto usava o dinheiro que eu pagava para fazer viagens. Meu pai, ele, me usava como exemplo negativo para o Pedro. Não seja como seu irmão, estude, se esforce, seja alguém na vida. E minha mãe, ela simplesmente fingia que eu não existia. Nas reuniões de família, ela falava dos outros filhos. Eu era o fantasma da casa. Mas naquela noite do jantar, algo quebrou dentro de mim. Não foi a humilhação, eu já estava acostumado. Foi o sorriso de satisfação da minha mãe quando meu pai me chamou de inútil, como se ela concordasse, como se ela tivesse prazer naquilo. Então eu decidi, chega. Se eu era tão inútil assim, eles não precisavam mais de mim, nem do meu dinheiro. Saí de casa às 9 da noite. Não levei nada além do necessário. Fui direto para o meu apartamento no centro, o que ninguém sabia que existia. Liguei para o banco e cancelei todos os pagamentos automáticos. Faculdade da Marina, conta de luz, água, internet, tudo. Enviei um e-mail para o RH da empresa fantasma que criei, encerrando o seguro-desemprego do meu pai. Afinal, 3 anos já era tempo demais, né? Às 11 da noite, meu celular começou a tocar. Marina. Ignorei. 00:30, Pedro.
Também ignorei. Dormi como um bebê pela primeira vez em anos. Acordei às 7 da manhã com 42 chamadas, perdidas da minha mãe. 15 mensagens do meu pai. A última dizia apenas: "Por favor, filho, precisamos conversar. É urgente." Marina tinha mandado áudio chorando. A faculdade ligou dizendo que a mensalidade estava atrasada e que ela seria impedida de fazer as provas. O banco ligou para o meu pai, informando que o seguro-desemprego tinha sido cortado por irregularidades. Eles descobriram que era tudo falso. A empresa de luz mandou aviso de corte. A internet foi suspensa. O carro que meu pai achava que era emprestado, o amigo imaginário queria de volta. Respondi apenas uma mensagem para o meu pai: "Desculpe, estou muito ocupado sendo inútil. Boa sorte com as contas." Marina apareceu no meu trabalho. Sim, ela descobriu onde eu realmente trabalhava. Chorava, implorava, dizia que não sabia de nada. "João, por favor, eu não sabia que era você pagando tudo. Pai está desesperado. Mãe, não para de chorar. Volta para casa." Olhei para ela e perguntei: "Por que eu voltaria? Vocês não precisam de alguém inútil atrapalhando a vida de vocês." Ela tentou argumentar, disse que foi mal entendido, que o pai não quis dizer aquilo. Mas eu a interrompi com uma pergunta simples: "Marina, em 3 anos, quantas vezes você me agradeceu por alguma coisa? Quantas vezes perguntou como eu estava?" O silêncio dela foi a resposta. Ela baixou a cabeça e foi embora. Nunca mais nos falamos depois daquele dia. Meu pai tentou me procurar várias vezes. Descobriu sobre os apartamentos, sobre os investimentos, sobre tudo que eu tinha construído sozinho. Mandou uma carta pedindo perdão. Dizia que estava orgulhoso, que sempre soube que eu era especial, que foi o estresse que o fez falar aquilo. Mentira. Se ele soubesse, não teria rido. Se ele se importasse, teria percebido que o filho inútil saía todo dia às 5 da manhã para trabalhar. Pedro foi o único que tentou de verdade. Ele tinha apenas 17 anos, não tinha culpa de nada. Encontrei com ele uma vez, dei algum dinheiro. Disse para ele terminar os estudos e sair daquela casa assim que pudesse. Ele entendeu. Hoje ele mora comigo e estuda engenharia. A última vez que soube notícias da família foi há 6 meses. Marina largou a medicina, não conseguiu pagar. Trabalha como recepcionista agora. Meu pai voltou a trabalhar, conseguiu um emprego que paga 1/3 do que ele ganhava antes. Minha mãe faz doces para vender. Eles perderam a casa. Moram de aluguel num bairro mais afastado. A vida que tinham acabou no dia em que o filho inútil saiu de casa. Às vezes me pergunto se fui cruel demais, se deveria ter dado uma segunda chance. Mas então lembro do sorriso, lembro de todas as vezes que fui diminuído, humilhado, tratado como um nada, enquanto sustentava todo mundo nas costas. Hoje tenho minha própria empresa, moro num apartamento que sempre sonhei. Viajo o mundo e sou respeitado por quem realmente importa. E sabe qual a ironia? Agora que não preciso mais fingir ser inútil, descobri que a opinião deles nunca importou mesmo. Família não é sobre sangue. É sobre quem fica do seu lado quando você mais precisa. E eu descobri isso da pior forma possível. Se você chegou até aqui, talvez esteja passando por algo parecido. Deixa eu te dizer uma coisa: seu valor não depende da aprovação de ninguém. Às vezes, as pessoas só enxergam seu valor quando você não está mais lá. E quando isso acontece, geralmente é tarde demais. Meu nome é João. Fui o filho inútil por 3 anos. Hoje, sou apenas eu mesmo, e isso é mais que suficiente.